Entrando aqui agora, professor Salomão Viana, vai nos brindar, grande Ícaro. Obrigado, pessoal, pela presença. Ô, meu amigo, tá me ouvindo bem, professor? Ouvindo excelentemente. Ah, que bom. Inicialmente, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Que bom. Meu amigo, eu quero inicialmente agradecer o senhor pela disponibilidade, por nos tratar com tamanho carinho, com tamanha humildade para poder conversar um pouquinho sobre a sua sobre como se preparar para um concurso para a magistratura federal. Então, eu só tenho mesmo que agradecer o senhor aí, tanto em nome do IBPJUR, quanto em nome próprio. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Professor Salomão Viana, pessoal, magistrado federal. Hoje ele irá nos brindar um pouco com o tema sobre magistratura federal, da preparação do concurso até a função do magistrado. E ele tem um baita de um know-how, são mais de 30 anos aí de experiência, tanto na estadual quanto na federal, quando somados. Então, meu amigo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu querido Caio. Uma boa noite também muito especial para o nosso amigo comum, Pablo Stolze, que está nos ouvindo, prometeu para mim que estaria aqui. Professor Pablo. Isso. E quero registrar de imediato a minha gratidão pela possibilidade de estar aqui com você, mantendo um contato com você e com todos os seus seguidores, né? Pablo fez referências maravilhosas a seu respeito e Que isso bom. somente Olha aumentou. ele entrou aí. Entrou, né? Isso Entrou. somente aumentou minha responsabilidade, né? Estou à sua inteira disposição, meu querido. Eu tenho, como você próprio acabou de realçar, a minha experiência profissional já é de alguns anos, né? Alguns pouquinhos anos de magistratura. E tem um detalhe curioso, Caio, é que as pessoas sempre ficam meio assim, surpresas, é que antes de eu ingressar no curso de Direito, eu fiz medicina. Eu, na verdade, me formei, me graduei em medicina em 85 e me graduei em Direito em 87. Na verdade, houve contemporaneidade, né, dos dois cursos. Portanto, assim, para os nossos queridos ouvintes que aí estão nos acompanhando e que muitas vezes têm dúvidas a respeito da sua opção quanto à vocação, será que realmente eu gostaria de ser juiz? Bom, os meus problemas vocacionais, eles tiveram início muito cedo. Dá para uma mudança de medicina para direito, advocacia, judicatura estadual, judicatura federal. Então, estou à sua inteira disposição aí para a gente conversar e, na medida do possível, ajudar aqueles que gostariam de obter algum tipo de informação que os direcione, né, no âmbito da magistratura federal, na qual eu estou desde 1994, os afazeres dos juízes, as dificuldades pelas quais passamos. Estou à sua inteira disposição, meu querido. Ô, meu amigo, eu só tenho que agradecer, professor Pablo, não sei se ainda está nos assistindo, quero agradecer também o senhor aí pela amizade, pela tamanha confiança. Tenho certeza que quando eu fui conversar com ele, ele falou: meu amigo Caio, eu tenho um amigo aqui que eu tenho certeza que ele vai trazer um bom conteúdo lá para a sua página de práticas jurídicas, o professor Salomão Viana. E aí, quando professor, já conhecia seu nome através do próprio professor Fred Dier, fala muito do senhor, e então para mim é uma responsabilidade muito grande estar aqui também conversando com o senhor. Carreira brilhante, questão da medicina, e eu queria começar por aí, professor. Como que o senhor saiu da medicina? Ô, professor Pablo, um beijo no coração do senhor, viu? Obrigado mais uma vez pela amizade. Queria saber do senhor, professor, o senhor saiu da faculdade de medicina e o que levou o senhor a fazer direito? Como que foi toda a sua preparação para a judicatura, né? Quer seja no âmbito estadual ou quer seja no âmbito federal? Veja só, à época em que eu fiz a opção por medicina, eu estava com 15 anos de idade. Eu fiz o vestibular com 16 anos de idade, ingressei ainda na faculdade de medicina com 16 anos de idade e
Efetivamente, aos 16 anos de idade, é um pouco complexo você dizer que uma pessoa tem condição de definir a sua futura atividade profissional. Ingressei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, comecei a cursar medicina e a minha, digamos assim, percepção a respeito do meu gosto pelo direito, ela foi muito legítima. E vou lhe dizer por quê. Meu pai era advogado. E mesmo sendo ele advogado, eu optei por não fazer direito. Eu optei por fazer... E, por mera casualidade, à época eu não tinha carro. Eu estava logo, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a dirigir e usava o carro de meu pai, que era advogado. E eu ia para o escritório dele, aguardar o horário de ele sair para irmos para casa. Só que eu chegava no escritório dele 5h30, 6 da tarde, ele saía do escritório 9 da noite, 9h30. E eu não tinha muito o que fazer naquele horário. Eu me lembro perfeitamente em que eu estava sentado assim na poltrona e do meu lado estava a biblioteca, um pedaço da biblioteca dele. E tinha um livro assim, Introdução ao Estudo de alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que foi. Eu sei que era uma introdução ao estudo de algo no campo do direito. Eu puxei o livro e falei assim, ó, se é introdução, qualquer um tem que entender isso. Né? Não é o fato de eu ser estudante de medicina que eu não vou entender uma introdução de alguma coisa. Então eu comecei a ler o livro. E comecei a me encantar. Eu tenho quase certeza que era de direito internacional público o livro. Veja só aonde, direito internacional público. Aí eu comecei a ler e comecei a me encantar. Eu falei, olha, eu gostei disso aqui. E aí, à noite, minhas noites, eu comecei a ler aqueles livros, teoria geral disso, teoria geral daquilo. Comecei a me encantar e até que um dia eu comuniquei a ele, esperando que ele recebesse aquilo com uma festa total, porque eu iria sair da área médica para ir para a área jurídica, que era a área dele, e ele não sorriu. Ele fez assim, mas você vai terminar seu curso de medicina. E eu terminei o curso de medicina, ingressei no curso de Direito em 83, terminei medicina em 85 e terminei Direito em 87. Advoguei no escritório com meu pai. Eu brincava à época, eu era um advogado full-time, porque tinha que levar o trabalho para casa, meu chefe era meu pai, né? Então ele, ao tempo em que ele começou a perceber que eu podia me desincumbir bem das atividades, ele foi relaxando a presença dele no escritório e eu fui assumindo cada vez mais atividades, até que surgiu um concurso para a magistratura estadual. Eu não tinha intenção de ser juiz. Não tinha intenção de ser juiz. Eu sempre me vi advogado. Foram meras circunstâncias da época. Eu tive um pequeno atrito com meu pai e virei para ele e falei assim, olha, o primeiro concurso que tiver, eu vou fazer, o senhor sabe que eu vou sair do escritório. Estou lhe avisando. Quem administrava o escritório era eu. Então, comece a se assenhorear da administração, porque eu vou sair. Ele achou que era ameaça pura, né? E eu terminei, fiz o concurso para a magistratura estadual. Eu não era uma coisa que, à primeira vista, me deixasse em estado de satisfação. À primeira vista. Até que eu comecei a judicar. E comecei a entender, Caio, que a atividade de juiz ela tem uma peculiaridade máxima nesse aspecto que diferencia completamente da do advogado. O advogado, assim como o juiz, manipula o direito no sentido de operar com ele para convencer. O juiz também é obrigado a convencer o destinatário da sua decisão de que existe uma razão lógica para que a decisão fosse proferida com aquele conteúdo. Mas o advogado, ele está atendendo ao interesse do cliente dele. E reconheçamos, há situações em que o advogado tem que se contorcer um pouco para demonstrar as razões do seu constituinte. E eu comecei a sentir na magistratura um conforto, uma espécie de um conforto muito grande do ponto de vista emocional, em que eu decidia de acordo com o que eu pensava, e não defendendo interesses de A ou de B. Isso me encantou.
Isso me encantou. Né? As pessoas que me conhecem bem, a gente está tendo o primeiro contato agora, Caio, mas as pessoas que me conhecem, que lidam com meus colegas de magistratura federal, muitos que são mais próximos, dizem assim: Salomão, seu perfil é de advogado. Na faculdade de Direito da Universidade Federal, onde eu ensino Direito Processual Civil, é comum também que meus alunos dizem: professor, o senhor fala parecendo um advogado. Realmente, eu tenho um modo de me manifestar, de me expressar, defendendo as minhas posições, seja uma posição doutrinária, seja uma posição dentro da própria decisão minha, em que eu me sinto obrigado a convencer. E o ato de, assim, a marca do convencimento, ela é uma marca bem própria do advogado. Como eu tenho também um modo, muitas vezes, incisivo de me manifestar, esse modo também não é magistratura. A magistratura, normalmente, ela é acompanhada daquele senso de parcimônia, de tranquilidade, de equilíbrio, mas a pessoa não deixa de ser equilibrada porque defende boas suas posições. Então, a defesa intransigente de determinada posição, que eu entendo como juiz ser a mais justa, ela é confortável, ela é psicologicamente confortável. E eu fiquei na magistratura estadual por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quando surgiu um concurso para juiz federal. Em 1993, o concurso começou. E em 1994, eu ingressei na magistratura federal. Aqui na Bahia, só 2 baianos foram aprovados à época. E eu fiquei aqui. Bahia, de onde eu nunca saí. Não tenho interesse, por exemplo, em ir para Brasília. Não tenho interesse em concorrer a uma vaga no tribunal. Pelo tipo de magistratura que eu tenho, seria natural que eu até almejasse uma vaga no tribunal. Vários colegas de concursos anteriores ao meu já estão no tribunal, mas eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse aqui em Salvador. E eu gosto de judicar sozinho. Trabalho, já fiz parte de órgão colegiado no Tribunal Regional Eleitoral. É muito interessante, mas eu estou satisfeito. Eu posso dizer para você, meu querido Caio, que se você faz leituras a respeito, por exemplo, no campo da psicologia, né, é muito estudada a ideia do prazer de trabalhar e dos prazeres da vida. E são poucas, dizem esses estudiosos, são poucas pessoas que podem dizer que sentem dizer do que fazem. Eu sou uma dessas pessoas no que eu faço. Eu gosto de judicar, eu adoro dar aulas, ministrar aulas, e gosto de escrever. Tenho um livro em parceria com meu querido Pablo Stolze. Nós somos coautores de um livro sobre sentença cível. Então, são as minhas 3 atividades profissionais e eu as desempenho com verdadeira paixão. Lhe asseguro isso. Perfeito. Não, é nítido no tom e no brilho do olhar que o senhor fala aí, não tenha dúvida disso. Obrigado por compartilhar com Então, o senhor está me ouvindo? O senhor aí, está conseguindo me ouvir? Alguma instabilidade. Agora melhorou. Aqui. Alô? Nessa mesma posição em que eu estou, cara, eu já fiz algumas lives, proferi algumas palestras. Continua travando. Aqui continua travando. Deixa eu mexer aqui. Aí acho que agora vamos ver. Parece. Vamos ver aqui. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Agora beleza. Melhorou. Tá bom. Eu ia perguntar para o senhor como que foi a preparação para o concurso mesmo assim. O senhor passou de primeira, teve algum tipo de reprovação em algum concurso? O senhor era aqueles alunos que estudavam 16 horas por dia, como nós vemos hoje, muitos alunos aí que concorrem a concurso público. Como que era
o estudo aí nos anos 90? Como que era? Como que foi isso daí? Era bastante diferente de hoje. Bastante diferente. Eu posso lhe dizer isso porque não só vivenciei isso como ator, por assim dizer, à época dos concursos, como porque acompanho a vida dos meus queridos amigos que estão fazendo concurso, que têm a meta de ingressar na magistratura. Eu acompanho a vida. Então, desde que eu ingressei na magistratura, eu comecei a ensinar para cursos preparatórios para concurso aqui na Bahia em 1997, mais ou menos. E até hoje acompanho porque sou um dos coordenadores acadêmicos do Brasil Jurídico, que é uma instituição que cuida de concursos também. E eu posso lhe assegurar, meu querido, a situação é muito diferente de como era a época em que eu me submetia ao concurso. Naquela época, como eu advogava intensamente, eu lhe falei, eu era advogado full-time, sempre fui muito responsável com as minhas atribuições. Então, se eu ia fazer uma contestação, uma petição inicial, eu descia a biblioteca de meu pai toda no que fosse possível à época, estudava o assunto e os assuntos iam, obviamente, sendo absorvidos. Então, a minha dedicação à época para o concurso não foi uma grande dedicação da minha experiência pessoal e do conhecimento aurido no exercício da atividade de advogado para o concurso de juiz. E já fiz o concurso para a magistratura federal com, digamos assim, um plus, porque eu já era juiz de direito. Eu já estava habituado a judicar, eu já estava habituado a lidar com certas situações. Mas o ingresso na magistratura federal exige uma preparação diferenciada, exigiu de mim uma preparação diferenciada. Cada concurso tem a sua área, cada concurso exige mais ou menos de certas áreas. No campo, por exemplo, da magistratura federal, é indispensável, tenha noções bastante, digamos assim, substanciosas de direito constitucional, direitos fundamentais, de direito tributário. Por quê? Porque a magistratura federal trabalha, a Justiça Federal é quase como uma grande vara da fazenda pública. Nós lidamos essencialmente com a fazenda pública. Nós trilhamos caminhos do direito privado quando temos causas que envolvem empresa pública federal, como é o caso da Caixa Econômica Federal, com seus contratos bancários. Mas na quase totalidade das vezes, a nossa atuação é no campo da fazenda. Portanto, a preparação para a magistratura federal exige uma dedicação diferenciada para exatamente aqueles ramos de direito relacionados com a atividade da fazenda pública. Direito administrativo, direito constitucional acima de tudo, direito administrativo, direito tributário, direito penal, obviamente o juiz federal trabalha com direito penal, o processo, qualquer que seja o seu campo, processo administrativo, processo civil, processo penal, o processo trabalhista, não lidamos com causas trabalhistas, né? E por aí vai. Na essência, você precisa de como em qualquer concurso que é uma exigência maior, todos os concursos da magistratura hoje são assim, há realmente de haver uma dedicação muito específica. Não dá mais para trabalhar como eu fiz à época, baseado na experiência que eu colhi pelo exercício da minha própria atividade ao longo do tempo. Professor, isso coaduna muito com a experiência que eu tive. Eu tive uma experiência que eu tive oportunidade, não fiz concurso para magistratura, mas o Bruno, grande Bruno, procurador da Fazenda Nacional aqui, daqui. Ó, que legal, Bruno. Que legal, que bom que ele foi seu professor. Ele tá aqui em São José dos Campos, professor, é procurador da Fazenda Nacional aqui. Oh, que maravilha. Aí de processo civil. Novamente está havendo instabilidade. Com uma interferência, né? Deixa eu mexer aqui. Deixa eu ver aqui se
Acho que está. Vai me parecendo melhor. Voltou. Deixa eu só Agora. nessa mesma posição que eu estou. Nessa mesma posição que eu estou aqui, eu já proferi aqui mesmo, né? Umas 10 palestras, participei de diversas lives e minha internet até agora não me deixou na mão. Então, por isso que eu estou tranquilo aqui, atribuindo a você aí. É aqui, não tenha dúvida. No final. Não tenha dúvida, te peço até escusas por isso, professor. Eu sei o que aconteceu. Eu acho que agora aumentou aqui o meu sinal, Ficou bom assim? Tá ouvindo? Tá bem, tá bem. Beleza. Eu tive a oportunidade, professor, de estudar 2 vezes. Uma para pegar a disciplina de magistratura estadual e uma para magistratura federal, né? E eu senti uma diferença exorbitante no que tange até o modo de preparação. Por exemplo, eu costumo dizer que na magistratura federal, quando eu fui estudar constitucional, consegui até. Eles passaram a diferença de Gesellschaft e Gemeinschaft, que é sociedade e comunidade em alemão. Eu falei, nossa, como que. Será que isso é cobrado no concurso? Mas toda a compreensão, né? Sobretudo do direito constitucional, do direito ambiental, a humanística envolvida dentro ali do concurso da magistratura federal é totalmente distinto para quem se prepara para estadual, né, professor? É bastante. Deixa eu te contar um episódio do meu concurso. O que aconteceu na época pode acontecer também. Eu fiz a primeira prova, a época era um provão de hoje, né? Uma prova de múltipla escolha. Fui para a segunda prova, que era uma prova dissertativa à época, uma grande questão dissertativa valendo 60% da prova e 2 outras questões, cada uma valendo 20% da prova. Quando eu olhei a questão dissertativa, eu falei, não tem como eu passar num negócio desse. Até hoje, isso me chocou de tal forma que até hoje eu me lembro mais ou menos do enunciado da questão. Dizia mais ou menos assim, Caio. Direito constitucional e direito internacional. Teorias monista e dualista. A constitucionalização do direito internacional e a internacionalização do direito constitucional. A internacionalização do direito constitucional na Constituição Federal de 1988. E aí por aí ia. E eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu nunca tinha visto o assunto. Teorias monista e dualista. Bom, eu imaginei que na época você tem que dar, obviamente você está ali na prova, você tem que dar tudo de si. E se você não sabe o assunto, você vai ter que pensar bem para encontrar um modo racional e lógico de enfrentar a questão que você vai ter que responder. Então eu fui aos poucos debulhando aquilo ali, o que é que poderia extrair daquilo. Obviamente que não me aventurei para falar de teorias que eu não conhecia, não é? Mas terminei escrevendo aí umas 6 páginas e saí decepcionado. Eu falei, perdi o concurso, porque não estudei o que devia, direito internacional e mais uma parte do direito constitucional. Graças a Deus, o que eu escrevi foi aproveitado. Foi aproveitado. E eu aí me enchi de graça. Agora, a terceira prova era uma sentença. Podia ser uma sentença penal. Eu era juiz. Sim. Isso aqui é tranquilo. Agora o assunto está resolvido. Eu sou juiz, não sei fazer uma sentença. Vão me apresentar um caso, eu não vou saber sentenciar. Meu amigo, me apresentaram um caso em que você tinha textos legais que regiam o assunto, a matéria, mas você somente conseguiria resolver pela jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal à época, que dava uma interpretação conforme a Constituição de um daqueles textos legais. E eu tive que olhei a questão de novo e falei, olha, demais, eu vou perder esse concurso de novo. Consegui, obviamente, ser aprovado, mas aquilo serviu muito de lição para mim, no sentido de que eu sempre tive como uma característica minha a autoconfiança, sempre muito autoconfiante. Mas sem estudo, a autoconfiança não resolve. Não resolve. À época, já era uma dificuldade. Nos tempos de hoje, estudo. Estudo e estudo. O projeto de ingressar na magistratura é um projeto de vida. E, como tal, precisa ser adequadamente planejado. Há de existir um planejamento. Ao lado do planejamento, que eu sei que é muito comum, que as pessoas fazem, voltados para cada prova que será realizada, por exemplo, o modo de estudar
para uma prova de múltipla escolha, chamado provão, normalmente você resolve mediante o conhecimento de textos legais. Isso é muito comum que aconteça. Esse provão objetiva, na verdade, filtrar aqueles que, de fato, irão se submeter ao concurso. Mas esse estudo direcionado para cada prova, ao tempo em que ele é razoável, ele tem que acontecer, ele não pode estar desacompanhado do aprofundamento. Você não basta que você não terá tempo útil, não há como ter tempo útil para, entre uma prova e outra, se preparar adequadamente. Você tem que ter a base e, na medida em que as provas vão se aproximando, você vai usar a base que você tem para resolver aquele tipo de prova que virá. Então, muitas vezes, por exemplo, eu indico para os meus alunos que pretendem fazer a magistratura federal alguns livros de processo civil, que é a minha área, e aí eles, professor, isso é muito profundo. Não, isso não vai ter tempo para estudar. Eu não comento muito. Se você não se dispõe a ter esse conhecimento mais aprofundado, o máximo que vai acontecer é você vencer a primeira etapa. Porque a etapa seguinte você vai precisar desse conhecimento mais aprofundado. Não é? Eu tenho tem pouco tempo atrás, eu comentei algumas coisas numa aula preparatória para concurso relativamente ao modo de você ver o direito hoje, né? A distinção entre texto e norma, a função dos princípios, todo esse conjunto que é indispensável para você ter uma base bem assentada para fazer um bom concurso. Uma semana depois, esse foi o tema de um concurso para a magistratura, me informou um aluno meu, em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Ou seja, não dá para você pensar que você, deglutindo ou digerindo textos legais, você vai chegar até o final de um concurso para a magistratura. Você precisa conhecer isso, mas você precisa ter uma base de conhecimento que vai suportar o direcionamento específico para o tipo de prova que você vai enfrentar. Perfeito, professor. E eu vejo isso muito em pós-graduação estrito sensu, né? Em mestrado e doutorado, que a gente está mais acostumado com sair eventualmente do debate dogmático e entrar aí por métodos empíricos, qualitativos, enfim, e o nível de profundidade numa estrito sensu. Eu já vi concurseiros dizerem que concurso está cobrando esse nível de profundidade. Então, isso acho que corrobora muito com o que o senhor falou, né, professor? Caio, veja só. Cada dia que passa, a tendência é haver uma centralização da organização dos concursos no CNJ. Essa tendência ela é uma tendência clara, óbvia. No futuro, será o CNJ que vai organizar todos os concursos para o Brasil inteiro. Vai haver uma concentração. Já está quase assim no âmbito federal. O fato é que basta você raciocinar em termos de evolução dos problemas sociais. Os problemas sociais eles vão crescendo. Estamos vivenciando agora uma crise de saúde pública, uma crise política, em que o que a gente mais assiste nas discussões, nas entrevistas que a gente vê nos diversos canais de informação, por exemplo, a invocação para si de direitos que parecem direitos absolutos. Por exemplo, o direito à livre expressão, liberdade de expressão, o direito à liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento, enquanto ele estiver dentro da cabeça, você tem, óbvio que você tem. A liberdade de expressão já implica sair de você para o exterior. E quando algo sai de você para o exterior, você tem que entender que do outro lado também existem titulares de direito. E que por mais fundamental que um direito seja, não há direito absoluto. Não existe direito absoluto. O direito à liberdade de expressão é absoluto. Não é. Não há direito absoluto. O direito à vida é absoluto. Não é. Tanto que alguém pode matar outro em legítima defesa. Não há direito absoluto. Os direitos fundamentais eles são acompanhados da teoria da restringibilidade, que incide sobre os direitos fundamentais. É comum você se deparar com direitos fundamentais em rota de colisão.
O magistrado dos tempos atuais, ele tem que estar preparado para situações assim. Ele já não é só aquele juiz que vai examinar quais são as regras que devem ser aplicadas numa discussão a respeito de um determinado tipo de contrato, um contrato típico, doação, compra e venda. Pode acontecer perguntas, obviamente acontecerão perguntas assim, mas você tem que estar preparado para situações em que a resposta a uma pergunta dessa vai implicar você identificar, por exemplo, normas em rota de colisão, normas conflitando, e você só pode resolver isso quando você se depara com, por exemplo, colisão entre princípios, se você tiver conhecimentos para além daquele que é do cotidiano. Porque o conhecimento para além daquele que é do cotidiano é que vai fazer o diferencial para você ingressar, passar a ocupar um cargo desse. Então, se você não tem o conhecimento, por exemplo, a respeito de como aplicar o postulado da razoabilidade, o postulado da proporcionalidade, que é muito invocado, cada vez está mais em voga falar-se desses postulados. Mas existem critérios técnicos para a sua aplicação, e isso cada vez mais está sendo exigido do juiz. Lembra o juiz de família, Caio? Imagina o juiz. Os advogados, meus queridos colegas advogados que labutam na área de família, constantemente se deparam com situações em que direitos fundamentais são postos em rota de colisão. E o juiz ele tem que estar preparado para resolver, assim como o advogado tem que estar preparado para expor o problema para o juiz. Mas se você deixa de ser remunerado pelo seu constituinte para passar a ser remunerado pelos cofres públicos por meio do pagamento dos tributos que a comunidade recolhe, você tem que demonstrar um tipo de preparo diferenciado. Você tem que oferecer um tipo de segurança diferenciado para, como operador do direito. Então, é isso que se espera do magistrado de hoje. E aqueles que querem ingressar na magistratura têm que ter essa consciência. O conhecimento raso, ele não será suficiente para isso. Não será suficiente para isso. Estudo, dedicação, estudo, obtenção de conhecimento. Sem conhecimento, Caio, a gente não vai a lugar nenhum. Me permita só complementar uma história. Me permita complementar uma Claro, história. Por favor. Eu gosto sempre de contar para que a pessoa perceba essa história do conhecimento. História da vida. Eu estava entrando num restaurante com minha mulher e meu filho, então, com 3, 4 anos de idade, mais ou menos. É um restaurante muito conhecido aqui na Bahia, que infelizmente já fechou, era tradicionalíssimo, cujo recepcionista, tradicionalíssimo também, era um homem que tinha nanismo, era um anão. E entrávamos nós quando meu filho, com 3, 4 anos, se deparou com o recepcionista, parou e olhou, ficou parado, ele parou. Eu voltei, porque ele ficou parado olhando para o recepcionista, ali uns 10, 15 segundos, ele parado olhando, e o que é que ele deve estar pensando? Aí, de repente, ele falou assim para o recepcionista: cadê sua babá? Ela deixa você brincar aqui sozinho, é? Olha só. Eu aí pedi desculpas e tal, e fui até a mesa, e no caminho eu fui pensando, por que é que ele confundiu uma criança com um adulto que tem nanismo? Por que ele confundiu? Porque ele não tinha conhecimento à época de que era possível um adulto ter aquela estatura. Então, ele, daqueles 10, 15 segundos, ele deve ter falado assim, pensado assim, não tem cara de criança, não está vestido como uma criança, está de paletó e gravata, mas é da estatura, da altura de uma criança. Conclusão, é uma criança. O que é que faltou? Conhecimento. Quem não tem conhecimento não consegue enxergar diferenças entre situações. A grande função do conhecimento é permitir que você distinga situações. Uma pessoa que não tem conhecimento vai olhar as duas situações e achar que elas são iguais. Uma pessoa que tem conhecimento consegue identificar numa e noutra situações a diferença necessária para que cada uma receba o tratamento adequado. Isso é da vida. Isso é da vida. Isso é do direito. Direito é vida. Direito é vida aqui. Então só há uma forma de você conseguir alcançar certos objetivos
como um plano de vida, ingressar na magistratura, por exemplo. É se dedicar, é dar um pouco a mais de si, é investir. Estudo é investimento. Qualquer conhecimento adquirido, mesmo que não implique depois uma aprovação no concurso, vai ser útil para a sua vida. Portanto, não há como você perder investindo em estudo. É o investimento mais seguro que existe. É o investimento em estudo. Não há, é um investimento que jamais lhe gerará prejuízos. Bom, a menos que você seja uma pessoa que não sabe dividir adequadamente seu tempo de vida. Você então deixa de dar atenção para todos os seus familiares. Aí são outros prejuízos. Mas o só fato de você adquirir conhecimento, esse fato é o investimento mais seguro que você pode ter na sua vida. Portanto, o que eu posso aconselhar para quem está nos ouvindo, meu querido Caio, é estude. Estude com vontade, com responsabilidade, com gosto, com prazer. O prazer de adquirir conhecimento é inigualável. Inigualável. É verdade. Então, é esse o caminho. Né? É relativamente simples o caminho. Muitas vezes difícil de ser trilhado, mas simples de ser percebido. Sim, o senhor fala algo que eu sempre digo para os meus alunos de graduação, professor. Eu falo, ó, estude sempre, né? O conhecimento, ninguém te tira. Ele vai te levar em lugares em que você nem imagina. E se você não chegar naquele lugar que você escolheu, não tenha dúvida que o caminho que ele vai te levar pode ser até melhor daquilo que você tinha preparado para você. Exatamente, meu querido, exatamente. Pode falar. E uma coisa que eu ouvi várias vezes do meu professor na época de uma pós-graduação, Calmon de Passos, eminente processualista nacionalmente, com uma das mentes mais brilhantes com que eu já tive contato, ter a oportunidade de ter contato. Aliás, eu enveredei para o processo civil por causa de uma palestra que eu assisti de Calmon de Passos. Eu fiquei tão encantado. Olha só. Eu fiquei tão encantado com aquilo que eu comecei a entender que aquilo me atraía. E Calmon dizia no curso de pós-graduação, seguidas vezes, toda vez que ele podia, ele dizia assim, ó, estudem, mas não estudem uma vez só. Você estuda e reestuda o mesmo assunto e torna a estudar. Porque na medida que você faz isso, a expressão é dele. Esse objeto do seu estudo se torna patrimônio seu. E como patrimônio seu, você passa a ter liberdade para utilizá-lo quando você precisar. Enquanto ele estiver nos livros e não houver sido incorporado a você, você precisará sempre recorrer aos livros. E há momentos em que você não pode recorrer aos livros. É sempre um concurso público. Aquilo tem que estar incorporado como patrimônio seu. Então, é a essência de tudo, meu querido. É estudo. Estudar com prazer, com alegria, com dedicação. É a essência de tudo, é isso. Sim, e eu tenho visto, aí fica para os advogados, e o senhor já matou essa dúvida que eu tinha, a questão da interdisciplinaridade, né? Beleza, estudar para o concurso, aí tem aquela, o planejamento, as disciplinas que caem, o edital, mas depois que o candidato ele for aprovado e for exercer, quer seja no âmbito estadual, quer seja no âmbito federal, a interdisciplinaridade e a habilidade de lidar com problemas complexos, com equilíbrio racional, né, é algo que, de fato, vai demandar muito estudo para o magistrado recém-empossado, né, professor? Sempre. Meu querido irmão do coração, Pablo Stoso, ele brinca muito comigo, porque ele acha que, pelo meu modo de ser, eu pareço que sei tudo. E que eu sou muito incisivo, parece que eu sou o dono da verdade. Ele está enganado. Eu tenho a mente aberta para poder discutir tudo. Agora, como eu disse, eu tenho um modo incisivo de me manifestar. E, por vezes, isso parece que eu estou dizendo uma verdade em controvérsia. E não é. Estou sempre pronto para debater. Aí eu vou te contar agora uma história também interessante, uma surpresa que eu tive. Eu ingressei na magistratura estadual e fui designado para atuar numa comarca que ficava bem longe de Salvador. Só para você ter uma ideia, quando eu saía de Salvador, eu passava por uma placa na rodovia
que dizia as distâncias para as capitais de Salvador. E o caminho que eu ia seguir em direção ao interior da Bahia equivalia por passar por Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e até metade do caminho para Natal. Rapaz! Tudo isso dentro da Bahia. Tudo isso é da Bahia. Nossa. Era a minha comarca. Era a minha comarca. Quando eu fui designado para lá, eu falei assim, depois eu levo meus livros. Depois eu levo meus livros. Rapaz, eu cheguei lá, meu amigo, encontrei 3 advogados de primeira linha, preparados. E eu, no auge da minha vaidade, da minha autossuficiência, eu falei, aqui eu tenho que ter cuidado. Me lembro bem, liguei para o meu livreiro da época, manda aí para mim que eu estou precisando com urgência. A gente encontra, meu amigo, um deles ingressou depois no Ministério Público, mas poderia não ingressar se não quisesse. Ele era um advogado com muitos clientes. Um outro se tornou magistrado, colega meu, é muito amigo meu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você sempre irá se surpreender. Eu não esperava que naqueles recantos da Bahia eu fosse encontrar profissionais com aquele nível de preparo, um preparo extremamente diferenciado. O que somente revela para mim, mais uma vez, conhecimento. Não, e conhecimento e, pelo amor de Deus, humildade. O reconhecimento de que você sempre poderá encontrar alguém que supera você no conhecimento. Seja em todo o conhecimento, seja em áreas específicas do conhecimento. E você tem que estar pronto para questionar o seu conhecimento. Sempre. Porque é a única maneira que se tem de crescer no âmbito da aquisição de informações de conhecimento. Professor, muito obrigado pelas dicas. Para aqui nós estamos com 15 minutos finais aí, quem quiser questionar o professor, fazer alguma pergunta para o professor, fiquem à vontade aqui. E, professor, para a gente mudar aqui uma dinâmica, quando eu pedi para o senhor assim, um caso que te marcou, qual que vem na sua cabeça que o senhor pode falar assim, um caso que pode ser federal, pode ser no âmbito estadual? Tive alguns casos interessantes, né? Vou revelar aqui, mas só um segredo aqui entre nós, ninguém mais vai saber. Por exemplo, as causas que mais me tocavam e que mais mexiam comigo, mas mexiam de uma forma tão grave que eu resolvi me afastar delas. São as causas de família. Houve um processo específico em que havia uma disputa de dois ramos da família em torno da guarda de 2 crianças, 2 menininhas, me lembro como hoje, cujos pais ambos haviam falecido em momentos distintos. E havia uma disputa de pessoas do ramo da família da mãe e do ramo da família do pai. Mas uma disputa intensa para ficar com as crianças, né? A primeira coisa que me chamou a atenção. Aí, quando eu fui perceber, em verdade, o pai, como trabalhava numa empresa, uma grande empresa, uma sociedade de economia mista, e recebia um belo salário, então aquelas crianças iam receber uma pensão substanciosa, decorrente dessa situação específica do pai. Eu não posso dizer aqui, obviamente, que o que estava por trás do interesse dessas pessoas era exclusivamente isso. Mas, obviamente, que eu, como juiz, tenho que cogitar todas as hipóteses. E a luta pela guarda das crianças estava muito renhida, muito grande. E eu me lembro bem de um dia que eu precisei, eu vou ouvir essas crianças. Eram crianças à época de 10 anos, 9, 10 anos de idade. E eu fui para lá e criei todo um clima dentro da comarca para receber essas crianças, para que elas não se sentissem oprimidas pelo ambiente. Eu levei brinquedo, levei lanche, né? Marquei formalmente o horário de ouvi-las para as 16 horas, mas pedi que elas chegassem às 14 horas. Separei uma sala, arrumei toda para elas poderem ficar à vontade. Fui lá algumas vezes, inclusive com a toga, para que elas se habituassem comigo com a toga. Né? Brinquei, dizendo que estava parecendo um padre, etc, para poder fazer com que as crianças se sentissem, digamos assim, suficientemente relaxadas.
para poder conversar comigo e, obviamente, que aquilo tinha que ser tomado. À época não tinha gravação das audiências. À época a audiência era datilografada por um servidor, né? Isso em 1993. E eu me lembro muito bem desse caso. É um caso que nunca saiu da minha mente. Eu lembro até hoje os nomes dessas crianças. Até hoje. Olha só, professor. Então, quando eu ingressei na magistratura federal, isso foi acompanhado de um certo alívio. Mas que alívio! Eu não vou mais lidar com causas de família, porque aquilo me tocava muito. Mas Deus, meu querido Deus, ele nos reserva surpresa. Minha esposa é advogada da área de família. Nossa! E aí, vira e mexe, vocês conversam sobre o tema. Às vezes eu tenho que parar um pouquinho e falar assim, por favor, vamos fazer o seguinte, você quer conversar sobre processo, é processo que envolve direito de família. Me coloque o caso em tese. Não me coloque o caso concreto. Eu não quero saber do caso concreto. Eu não quero saber das vilanias. Eu não quero saber dos destemperos que por vezes são praticados por pais, sem levar em consideração a delicadeza que é um ser humano ainda em formação. Eu não quero isso. Eu terminei... fiquei muito sensível a esse tipo de coisa. E por causa disso, eu terminei encontrando um modo de lidar com minha esposa nesse campo, sempre assim, em tese. Certo? Se um autor praticar determinado ato, que não é o ato assim, é assim, a petição inicial foi distribuída primeiro aqui, depois lá. Pronto. Eu não quero saber o conteúdo da petição inicial, não. As demandas são conexas. Pronto. Eu não quero saber porque são conexas, não. Eu não quero saber quais são os fatos que fazem com que haja essa conexão, entendeu? Sim. Essas causas de família sempre me tocaram muito. E o nosso querido, mais uma vez, nosso querido Pablo, é um juiz de uma sensibilidade fantástica. E exercitou essa sensibilidade numa comarca próxima daqui de Salvador durante muitos anos. Ele, nas conversas que eu tenho com ele, ele confirma isso. Saló, as causas de família, efetivamente, são causas que exigem muito mais do juiz. Muito mais. E sai dos livros, né, professor? Exatamente. Sai do campo dos livros. Entra questões de equilíbrio, de inteligência emocional. Eu digo porque eu moro com meu filho, eu crio meu filho praticamente sozinho e agora estou tendo que dar aula para graduação e alfabetizar ele. E a gente ter, ao mesmo tempo, a gente ter essa dinâmica é algo que exige muito de nós e não se encontra em livro. Não adianta comprar livro de autoajuda, é a questão da sensibilidade mesmo, né, professor? É a questão, Caio, de você abrir o coração para deixar que o amor coordene os seus atos. Você tem que estar pronto, não para atuar racionalmente. Deixar que o sentimento flua, mas saber, obviamente, identificar quando aquele sentimento está sofrendo alguma influência que não deveria estar atuando. O racional entra nessa hora. Entra na hora de você frear certas influências. Mas no resto, é deixar o coração mandar, meu amigo. É deixar o coração mandar. Eu tenho meu filho aqui, que vive comigo, com minha esposa, e tenho 2 outros filhos de um casamento anterior. E eu me empenhei, lá garanto a você, para ser o melhor pai que eu pude ser. E você só consegue fazer isso deixando o coração comandar, coordenar suas atitudes. O resto, o que integra o mundo racional, você vai compondo, você vai ajustando. Mas não há nada mais importante do que você ajudar a formar um bom ser humano. É isso que você está fazendo com seu filho. Você está formando um ser humano que vai ser útil para a sociedade. O meu filho de 13 anos fez aniversário agora dia 27. E eu peguei ele no colo e disse um bocado de coisa. Mas o que eu disse de principal a ele, que eu mais desejava para ele, era que ele tivesse uma formação, que eu pudesse contribuir com essa formação, para que ele pudesse ser útil ao próximo. Útil ao próximo. As pessoas, elas são importantes, não porque ocupam o cargo XYZ,
Elas são importantes porque podem ser úteis. Muitas vezes, o fato de ocupar o cargo aumenta essa importância pela disposição de a pessoa ser útil. Todas as vezes, eu tenho dito isso frequentemente também, meu querido, Deus nos dá qualidades. Deus nos dá qualidades. Para uns, a qualidade X, para outros, a qualidade Y. Todos nós temos qualidades diferenciadas. Todos temos qualidade diferenciada. Essas qualidades não são nossas. Elas não são nossas. Elas nos foram dadas. E nós temos a responsabilidade por aquilo que nos foi concedido. Qual é essa responsabilidade? Utilizar isso do melhor modo possível. Fazer com que essa qualidade que lhe foi dada repercuta na vida dos outros de modo positivo. Essa é a nossa grande responsabilidade na existência. E é isso que eu espero que cada um de nós pense sempre, todas as vezes, que identificar em si mesmo uma qualidade. Ô, professor, o senhor falando desse jeito, eu gosto muito, eu passo também para os alunos da graduação, tirando toda a carga de fé, tudo, mas como história, como mesmo parábola, como se fosse. Falo, pessoal, olha a Bíblia, vocês, olha o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha no Antigo Testamento, quando estava aquela bagunça na terra, Moisés subiu o Monte Sinai e desceu com 10 mandamentos. Jesus Cristo, quando veio no Novo Testamento, ele falou, para com tudo, você precisa de 2. Primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. E segundo, o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente leva isso daí, tendo carga de fé ou não, mas a gente leva isso como princípio, né, em fazer bem para o próximo, e aí, por verdade, dependendo do cargo que a gente ocupa na sociedade, enfim, uns podem fazer mais, outros menos, eu acho que já é um bom caminho para a gente seguir a nossa vida aí de forma feliz, né, professor? Sem dúvida, meu querido. Sem dúvida. Esse mandamento a que você se refere, o segundo, no caso, fazer ao próximo exatamente o que você... Amar ao próximo como se ama a si próprio. Esse amar aí, ele tem que ser compreendido de forma adequada. É você fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem consigo se você estivesse na posição do próximo. Olha o criminoso contumaz. O criminoso contumaz, ele precisa ser julgado. Mas ele não pode ser julgado com ódio, com ira. A vítima do criminoso tem todo o direito de olhar para a situação e se sentir indignada. Mas o sistema jurídico não pode funcionar assim. Se o juiz se contamina com esse tipo de sentimento, ele deixa de ser juiz. Então, se ele é juiz, ele tem que parar e raciocinar. Quais as situações que conduziram essa pessoa a esse tipo de prática, desse tipo de ato. Então, qual é a punição que essa pessoa merece? Ou qual é a punição que eu diria para mim mesmo que eu mereceria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Isso que é aplicável nas nossas relações familiares, de amizade ou profissionais, isso é aplicável dentro do processo. Da mesma forma, os comandos que regem a nossa vida como pessoa civilizada fora do processo são os mesmos que devem reger dentro do processo. Nossa, perfeito, professor. Nós estamos aqui com 4 minutos finais. Última pergunta que eu quero fazer para o senhor. O senhor pensa em advogar depois, professor, ou não? Essa pergunta me foi feita pela última vez por Fred, numa live que eu fiz. Ah, ele fez! Fred Didier. Fred Didier é um amigo querido meu, foi meu aluno na faculdade, né? Não porque foi meu aluno no sentido de casualmente eu era professor, ele era aluno. Né? É um amigo querido meu e colocou isso para mim. Eu penso, uma das coisas que eu penso é em voltar à advocacia, penso sim. Não do mesmo modo como eu advogava antes, em outro nível, de outra forma. Mas penso muito em otimizar a minha vida acadêmica. Legal, na minha professor. vida, na minha cabeça é otimizar a vida acadêmica. Ensinar mais, escrever mais, falar mais. E olha que eu já falo muito, viu? Professor, perfeito. Eu quero agradecer aqui, em nome do BP Júri, o senhor, sem demagogia alguma, o senhor é uma pessoa extremamente iluminada, a energia positiva que o senhor passa conversando, falando da sua experiência, falando da sua vida, é algo realmente que me tocou, e não tenho dúvida que tocou inúmeras pessoas que passaram por aqui. Mais uma vez, obrigado
pela humildade, obrigado pela disponibilidade. Foi uma das melhores lives, meus amigos que me desculpem aí, mas foi uma das melhores lives que eu já fiz, muito boa mesmo, foi muito descontraído. Eu só tenho a agradecer. Fique com Deus, o Senhor, a sua família, e um abraço no seu coração, meu amigo. Para você também, meu querido. Que Deus abençoe você e a todos vocês que estão nos ouvindo, os que nos ouvirão ainda, né? A vocês todos. Sim. E a todos aqueles a quem vocês todos querem bem.